O juiz da Lava Jato, Eduardo Apio, encaminhou um pedido de reforço na segurança pessoal dele contra ameaças e pressões sofridas depois de acusações do advogado Rodrigo Tacla Duran contra o senador Sérgio Moro, do União Brasil, e o deputado federal Deltan Dallagnol, do Podemos. Segundo Apio, as ameaças são consequência direta do poderio econômico e social e político exercido pelo ex-juiz Sérgio Moro e também pelo ex-procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol. O requerimento foi feito ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. No documento, Eduardo Apio também cita ameaças sofridas por conta de um júri a ser realizado por ele e que envolve supostos membros de uma organização criminosa. O pedido inclui um uso de veículo blindado pelo prazo de 60 dias e não há data prevista para que isso aconteça. E ontem o senador Sérgio Moro solicitou que um pedido de suspeição contra o juiz Eduardo Apio seja analisado e que a investigação sobre as acusações feitas por Rodrigo Tacla Duran permaneçam na primeira instância. Os pedidos foram protocolados pela defesa do senador paranaense dentro do processo em que o advogado Tacla Duran acusou Moro e o deputado federal Deltan Dallagnol do Podemos de extorsão. Na manifestação protocolada na Justiça, Sérgio Moro requereu que Eduardo Apio se afaste dos casos relacionados à Lava Jato até que uma eventual suspeição seja analisada. O pedido contra Apio foi formulado por uma procuradora de Ponta Grossa. A solicitação do Ministério Público Federal foi protocolada na Justiça no dia 15 de março, entretanto, ainda não teve movimentação processual. Importante reforçar que o juiz está equivocado nesse caso, que ele já deveria ter respondido. Há um prazo legal para isso ser feito. Ele, inclusive, conversou comigo sobre o assunto, numa apuração que eu fazia na época, e disse que já ia resolver nos próximos dias, né, quando a procuradora federal protocolou esse pedido de suspeição, mas não o fez, né? Até agora o doutor Eduardo Apio não resolveu o que fará. Nessa mesma petição, Moro também pediu que Eduardo Apio reconsidere a decisão de enviar ao Supremo Tribunal Federal as acusações feitas por Tacla Duran contra ele e contra Deltan Dallagnol, que era procurador da Força Tarefa da Lava Jato. E ontem, e no documento a defesa de Moro cita que o Supremo Tribunal Federal não tem competência, para o processamento e julgamento do caso. A defesa do senador também afirma que são falsas as acusações proferidas pelo criminoso Tacla Duran e que a medida foi um equívoco de Eduardo Apio. Em outro trecho do pedido, os advogados de Moro sustentam que o entendimento de ministros da Suprema Corte apontam que a prerrogativa de foro existe para fatos praticados no exercício da função e enquanto estiver em exercício. Ou seja, no caso da acusação de suposta extorsão, ela teria sido praticada em tese durante o exercício dos cargos de juiz federal, no caso de Moro, e de procurador da República em relação a Deltan Dallagnol. Tanto Sérgio Moro quanto Deltan Dallagnol refutam as acusações feitas por Tacla Duran e reforçam que o advogado é um criminoso confesso. Mike, a impressão que está me passando, pelo menos a postura e a atividade do Eduardo Apio, é que ele é midiático, parecido muito com um ministro da Suprema Corte. É isso, não, ele gosta de dar entrevistas, ele parou de dar entrevistas, é verdade. Inclusive tem a promessa de atender aqui um convite da Jovem Pan News. Vamos ver quando ele vai voltar a dar entrevistas. Mas ele deu muitas entrevistas logo que assumiu a vara, adiantou muitas coisas. Ele tem várias polêmicas envolvendo o nome dele, segundo a imprensa, ele usava como login LUL22, que seria uma referência ao presidente Lula. Ele também faz críticas públicas à antiga força-tarefa da Lava Jato. Ele tem lá aquela história que ficou no ar sobre uma possível doação a candidatos do PT. Enfim, tem várias polêmicas envolvendo o nome dele. Tem coisa que é narrativa, tem coisa que não é tão narrativa assim, mas ele parou de dar entrevista justamente por isso. Acho que ele sentiu o peso de estar à frente da 13ª Vara Federal aqui de Curitiba, que é a responsável pela Operação Lava Jato. Mas ele gosta de falar. Muitas pessoas fazem uma avaliação que naquela audiência do Tacla Duran no início dessa semana, ele pensou muito bem em frases que dessem manchetes ali, enfim, a avaliação de alguns comunicadores por aí. Mas agora, o que é importante dizer é o seguinte, escola: a Lava Jato, ela precisa seguir, com a preocupação de combater a corrupção de todos os lados, Me parece ali que ela tem se transformado em um palanque da polarização das forças. Então, parece que quem
defende mais a esquerda e o PT, agora usa ali elementos de depoimentos para poder montar ali narrativas. Também quem defende a própria operação, o legado da operação, também tem utilizado o judiciário, né, para implementar as suas narrativas. E o judiciário não pode se prestar a esse papel. O judiciário tem que ser imparcial. E é importante que isso siga. Reforço aqui, Tacla Duran, né, tem o histórico que tem, mas ele falou coisas lá que tem que ser investigadas. Ponto. Eu não sou como algumas pessoas aí que depende de quem denuncia, acredita no delator. Eu sempre acreditei no Palocci, por exemplo, e defendo que tudo que ele falou lá seja investigado. E como acho que tem que ser levado em consideração o que disse Tacla Duran e que seja investigado também. É isso. A lei vale para todos, não dá para ter dois pesos, duas medidas. Nesse delator eu acredito, nesse não. Calma lá, tem que ter uma regra para tudo, né? E o juiz tem que se livrar dessas questões e tentar aí seguir em frente com os processos. E por isso, Escola, que é tão importante que o Eduardo Apio, né, julgue de uma vez por todas essa suspeição. Como ele seguiu nos processos, Escola, me faz aqui ter a análise jurídica que ele entende que não tem problemas em tocar esses processos. Então ele que fale isso logo, porque aí um procedimento acontece. Esse caso, né, esse pedido vai subir à segunda instância, que no caso a Justiça Federal fica em Porto Alegre, e lá no tribunal em Porto Alegre os desembargadores vão decidir a questão. Ponto. Mas nós temos que avançar nesse caso. Não dá para ficar com nada na gaveta, porque tudo é muito delicado e tudo acaba se transformando em motivos para mais narrativas e a gente fica sem saber o que de fato é justiça e o que de fato é política.